Coisas que ninguém te explicou sobre o perfeccionismo. Perfeccionismo não é um defeito bonito. Ele é uma característica de personalidade. E nesse vídeo eu quero te ensinar como que você pode identificar se você é uma pessoa perfeccionista ou não, o que te fez ser uma pessoa perfeccionista e principalmente como que isso pode atrapalhar a sua vida e a sua saúde mental e o que você precisa fazer para usar essa característica a seu favor. Um dos maiores mitos sobre o perfeccionismo é de que ele seria uma qualidade ou um defeito bonitinho, desejável, aquele que você fala na sua entrevista de emprego dizendo que você é uma pessoa perfeccionista. Mas perfeccionismo vai muito além de você ser uma pessoa que gosta de organização, que fica incomodado com as coisas estarem desalinhadas, por exemplo, ou de gostar simplesmente de que as coisas sigam um padrão. Quando eu falo sobre perfeccionismo, eu estou falando sobre uma característica de personalidade e não apenas sobre uma qualidade que algumas pessoas podem ter. Quando a gente tá falando de uma qualidade, a gente tá falando de pessoas que são mais racionais, de gostar de organização, de ter uma metodologia, de seguir uma ordem, uma lógica das coisas e gostar as coisas com um certo alinhamento, digamos assim. Agora, quando a gente tá falando de um padrão de personalidade, nós estamos falando de algo um pouco mais estável, algo que aquela pessoa ali carrega durante muitos anos da vida dela, que faz com que ela tenha alguns comportamentos específicos. Aqui a ênfase vai estar em ser mais racional do que emocional. Esse vai ser um dos critérios principais para você poder determinar se essa pessoa é uma pessoa perfeccionista. Outra coisa muito importante, essa pessoa vai ter altos padrões em relação à produtividade. Ela vai estar simplesmente se perguntando, se questionando e tentando cada vez mais ser produtiva. Ou ela vai estar procrastinando porque ela não está conseguindo ser tão produtiva quanto ela gostaria. Outro ponto muito importante tem a ver com autocrítica. Pessoas perfeccionistas são altamente críticas em relação a elas mesmas e aos outros, principalmente quando a gente fala sobre a produtividade, sobre a racionalidade, mas principalmente na questão de seguir regras. Quais são as coisas que você deveria estar fazendo? E aqui os dois pontos se interligam. E somando a tudo isso, o quarto critério aí para você ser ou não uma pessoa perfeccionista é que você vai ter pouca disponibilidade de tempo ou disponibilidade emocional para descanso. E uma das coisas que muitos dos meus pacientes relatam é que eles se sentem mais culpados, mas quase como uma tendência a eles não descansarem por conta de todas as coisas que ele tem para fazer. E claro, tudo isso leva ao adoecimento. E é por isso que, como uma psicóloga que trabalha quase que exclusivamente com pacientes perfeccionistas e que falo dessa temática de uma forma para mostrar para as pessoas o quanto que esse padrão muitas vezes não é reconhecido dentro da psicoterapia ou outros profissionais não entendem que eles estão trabalhando com uma pessoa perfeccionista, muitas vezes a gente pode reforçar esses padrões. E aí vem um outro ponto do vídeo, que é a questão de o que faz com que alguém se torne um perfeccionista. De forma geral, as explicações é que nós temos duas grandes variáveis aqui. A primeira variável seria algo que nós chamamos de temperamento, que seria a qualidade que nós nasceríamos, digamos assim, as tendências que nós nasceríamos quando a gente é bebezinho em termos da nossa personalidade que vai se formar ao longo da nossa vida, junto com as nossas experiências de vida. Então, se a gente pensar em temperamento mais experiências de vida, a gente tá falando de personalidade, daí a personalidade perfeccionista. Em termos de temperamento, nós estamos falando de algumas características específicas. Normalmente são pessoas que têm uma ansiedade, uma necessidade de controle maior em relação às coisas. Normalmente são pessoas extremamente preocupadas, são pessoas que já têm uma tendência a desregular um pouquinho mais as suas emoções, principalmente pendendo para ansiedade e medo. E a gente precisa trazer um ponto que a maioria dos perfeccionistas não gosta muito de experiências novas. Isso gera muita ansiedade, né? Quando acontece um imprevisto, você vai ver um perfeccionista desorganizado e isso vai trazer muito sofrimento para essas pessoas. Uma outra característica importante que eu não posso deixar de falar são as experiências de vida, obviamente, que vai compor aí se essa pessoa vai ser um perfeccionista ou não. E quando a gente fala disso, a gente não tá falando apenas das experiências, digamos assim, com os pais, a gente tá falando de experiências de forma geral. A nossa cultura, ela é muito voltada principalmente para conquistas e muitas vezes as crianças perfeccionistas, elas começam
começam a tentar ganhar destaque a partir desse momento. E isso muitas vezes vai trazendo uma pessoa extremamente focada em objetivos, extremamente regrada, mas muitas vezes com uma autoestima muito voltada para esses objetivos. Mas aí vem um ponto. Perfeccionista em termos de características de personalidade é sempre negativo? Não. A gente pensa na saúde mental como um diagnóstico. E não existe diagnóstico de perfeccionismo, ok? O que existe é uma personalidade com essas tendências mais perfeccionistas, mas que podem sim dar problemas. Não é à toa que muitos casos, né, de pacientes com essas características muitas vezes acabam recaindo para questões de depressão, ansiedade, burnout e síndrome de pânico. Porque, infelizmente, o perfeccionismo acaba tendo correlação com várias dessas características. E a gente pode entender, principalmente, que isso pode ser um ponto de vulnerabilidade. Ou seja, talvez você nunca tenha nenhum tipo desses problemas que eu listei anteriormente, mas o fato de você ser perfeccionista te deixa vulnerável para o desenvolvimento deles. Isso tudo depende do quão rígido está essas características. Vamos supor que você seja a pessoa muito autocrítica e você perca o emprego e você assume que a culpa disso é você. A chance de você, por conta dessas duas características, cair no episódio depressivo, por exemplo, ou passar por um quadro de ansiedade é muito grande por causa dessas duas características. Muitas vezes o fato de você ser um perfeccionista não necessariamente é uma coisa ruim. O que importa é o quão rígido ele está, como eu falei anteriormente. O perfeccionista, por conta dessas experiências de vida, acredita que essa seja a melhor forma, ou seja, controlar, organização, produtividade, autocrítica, seja a forma como ele tenta lidar com a maioria dos desafios de vida, como se fossem as únicas ferramentas da sua caixinha de ferramentas. Nós precisamos ter flexibilidade, nós precisamos de descanso, nós precisamos lidar com emoções, e tudo isso é muito desafiador para o perfeccionista. Todas essas características que eu falei pode tornar o padrão perfeccionista mais leve. Meu convite não é para que você tente deixar de ser um perfeccionista, mas que você aprenda, e isso eu ensino meus pacientes na terapia, como que você pode utilizar essas características a seu favor e quando que você precisa ter outras ferramentas para lidar com os problemas da sua vida. A minha proposta é continuar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para você, então eu agradeço se você gostou do vídeo, de você curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse.